Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês. Vem comigo aqui. Hoje nós vamos aprender a confeccionar, construir um tabuleiro de xadrez. Você tem um tabuleiro de xadrez na sua casa para você treinar as suas jogadas, para você fazer o seu estudo de checkmate, para você se divertir com o seu pai, com o seu irmão, com seu primo ou com algum amigo? Se você não tem, fique com a gente que hoje você vai aprender a construir esse tabuleiro. Você vai ver que não é tão difícil assim, ok? Então, confeccionar o tabuleiro de xadrez e suas peças com materiais alternativos é ajudar a preservar a natureza, né? Nós estamos reciclando algum material e também vamos ter um material para que a gente possa jogar, para que nós possamos nos divertir com um tabuleiro de xadrez que foi você que fez. Olha que legal isso, né? Muito bacana. Então, como é um tabuleiro de xadrez? Você já pensou aí como construir? Como será? Quantas casas tem que ter? E as peças? Como fazer as peças? Não, vai ser muito complicado. Será? Não tem uma alternativa que a gente consiga construir? E como construir usando materiais alternativos? Isso vai ser mais difícil ainda. Normalmente os tabuleiros de xadrez são aquelas peças de madeira, né, feitas de forma artesanal, né, com muito cuidado, com muito zelo, né, umas peças tão bonitas, ou são peças de plástico fabricadas, mas será que a gente consegue fazer alguma coisa com material alternativo? Consegue sim, moçada. Fique de olho, né, e me acompanhe. Primeiro vamos lembrar como é o tabuleiro. O tabuleiro é formado por 64 casas, ou seja, 8 colunas com 8 linhas. As cores dessas casas são alternadas, geralmente ela vai ficar dividida então em 32 brancas e 32 pretas, mas você pode usar qualquer outra cor. O que nós precisamos é que haja uma alternância de casas mais claras e casas mais escuras, ok? O tabuleiro é colocado de modo que cada jogador fique com a primeira casa da mão direita, é uma casa clara, certo? Lembrando, estamos revisando o que é o tabuleiro. Então, no tabuleiro nós teremos as fileiras, as colunas e as diagonais. Então, ele é bem quadradinho, né? Tem que ser bem precisa essa construção das casas para que isso funcione, tá? Mesmo no nosso tabuleiro construído, nós temos que manter as fileiras, as colunas e as diagonais. Composto por 8 fileiras, 8 colunas e 26 diagonais. Então, esse é o tabuleiro que nós queremos construir, certo? Nesse formato. Vocês viram até que aqui ele é azul e cinza, tá? Aquilo que eu falei das cores. Não precisa necessariamente ser preto e branco. A gente pode brincar um pouquinho com as cores. Só o que nós precisamos é ter essa alternância, tá bom? Aqui nós temos as 8 linhas ou as 8 fileiras e aqui embaixo as 8 colunas, tá bom? Como que nós vamos construir? Espera um pouquinho lá, tá? Aqui eu trouxe alguns modelos que a gente pode fazer em casa. Olha, construindo as peças, recortando as peças em papelão sobre uma base, por exemplo, tá? Aqui é desenhando as peças num pedacinho de papelão também presas na base. E aqui até um tabuleiro bem diferente, ó, que as peças vão sendo encaixadas dentro das casas. Bom, essas são algumas opções que você pode aí se inspirar para construir o seu. Como que nós vamos construir o nosso? Vamos começar construindo o tabuleiro. Quais os materiais que nós podemos utilizar? Papelão, madeira, cartolina, EVA, aquela borrachinha fina, e tecido também. Aqui na nossa aula eu vou mostrar para vocês um tabuleiro construído com papelão. Aquele papelão de caixa, sabe aquelas caixas que a gente pode até conseguir no supermercado? Aquelas caixas escuras, né? Daquele papelão lá é que nós construímos aqui um tabuleiro para mostrar para vocês. Primeiro passo, né? Em uma folha ou no seu papelão aí, com o uso de uma régua, você vai recortar primeiro um pedaço de 42 por 42 centímetros. E vai fazer uma margem de 2 centímetros nas laterais
desse seu papelão de 42 por 42. Após isso, estará pronta a base do nosso tabuleiro, um quadrado de 40 por 40 centímetros, como na figura aqui abaixo. Ó. Então, esse pedaço aqui todo amarelo, esse quadrado todo amarelo, é o meu quadrado de 42 por 42. Dentro desse quadrado, eu tracei 2 centímetros, uma moldura para dentro, tá? E tenho agora um quadrado aqui dentro de 40 por 40 centímetros, tá bom? Estamos fazendo aqui um tabuleiro na medida oficial, certo? De 40 por 40 mais os 2 centímetros de lateral, 42 para 42. Depois eu até vou explicar para você que essa medida você pode mexer um pouquinho conforme o material que você consiga aí para fazer o seu, tá bom? Daí, nesse quadrado agora, nós vamos dividir o quadrado de 40 por 40 de 5 em 5 centímetros. Trace cada reta ligando os pontos das fileiras e colunas com o auxílio da régua. Então eu vou dividir aqui 5 em 5 centímetros, 8 vezes nesse sentido e 8 vezes nesse sentido. Dessa forma eu vou conseguir o meu quadriculado para o meu tabuleiro, tá? Espera um pouquinho, já vou te explicar um jeito bem fácil de dividir isso, tá? Você está dizendo, professor, isso é muito difícil, eu vou acabar errando aqui, qualquer errinho na régua vai ficar torto. Calma lá, eu vou te explicar um jeito bem fácil de dividir esse tabuleiro, tá bom? Depois de dividido, você vai pintar os quadrados, alternando uma cor escura todas as casas desse tabuleiro. Lembre-se da regra que a primeira casa à sua direita deve ser clara. Coloque daí as letras naquele pedacinho da moldura, você pode colocar as letras de A a H para identificar as colunas e o número 1 a 8 para identificar as linhas. Então, se você começar a pintar esse quadrado aqui de escuro, ó, vai dar bem certinho. A do canto direito vai ser clara. Então, você sempre tem que ir pintando um quadrado, pula uma casa, pula outra, uma casa, pula outra, uma casa. Tá bom? Olha só. Esse aqui foi o tabuleiro que eu construí para mostrar para vocês. Tá vendo? Esse meu tabuleiro, ele não está bem de acordo com aquilo que eu mostrei para vocês ali, porque eu não consegui um papelão com os 42 centímetros. Então, eu tive que dar uma adaptada. Eu diminuí um pouquinho. E esse meu tabuleiro, ele tem 32 centímetros. Significa o quê? Que cada casinha dessas aqui tem 4 por 4 centímetros. Tá bom? Essa é uma alternativa se você não conseguir um papelão desse tamanho, de 40 ou de 42 centímetros, você pode fazer com 32 também, que dá certo para jogar. Qual é o jeito mais fácil de traçar, de dividir o tabuleiro? Eu tenho 32 centímetros aqui, certo? Eu vou dividir esses 32 ao meio e vou começar dividindo eles só com uma linha ao meio. Vou deixar 16 e 16. Essas duas partes eu vou dividir novamente ao meio. Então, divido aqui ao meio e divido o outro ao meio. Eu vou ter 8, 8, 8, 8. E esse 8 eu divido novamente ao meio. Cada parte dessas de 8 eu divido novamente ao meio. Assim eu tenho as minhas 8 colunas de 4 centímetros cada uma, tá bom? Fazendo dessa forma, dividindo sempre ao meio, a gente diminui erros de marcação na régua. Se você começa marcando a partir do canto, pode ser que se você errar 1 milímetro em cada marcação, a última casa tua, ela vai ficar diferente das outras. Agora, se você vai dividindo sempre ao meio, tá? Isso vai diminuir a tua margem de erro, tá bom? Se você tiver um ou outro errinho, não vai ficar tão evidente. Da mesma forma, eu dividi o tabuleiro no outro sentido, sempre dividindo ao meio, até que eu tivesse 8 linhas, e comecei a fazer a pintura. Até aqui, ó, ele está de ponta cabeça. Deixa eu colocar ele do jeito certo, ó. Comecei pintando a primeira casa aqui e fui pulando até completar todas. A pintura eu fiz com aquela tinta bem comum que a gente compra aí nas papelarias, né? Aquela tinta à base de água, que se usa bastante em trabalhos escolares. Foi com aquela tinta que eu pintei, né? Vocês viram que eu escolhi um verde aqui,
né? Mas você pode pintar de azul, pode pintar de preto, de marrom mais escuro, tá? Então aqui está o nosso tabuleiro construído. Eu fiz para mostrar para vocês que é possível sim você construir o seu tabuleiro aí em casa, tá bom? Só ter um pouquinho de cuidado, né, na hora de usar os materiais, usar a régua, traçar, na hora da pintura também cuidar para não passar muito do traço. Você consegue com facilidade, né, um certo cuidado, construir o seu tabuleiro, tá bom? Muito bem. Vamos em frente, então. Primeiro exercício agora. Como a gente está falando de tabuleiro, eu quero que você anote aí em seu caderno, você faça uma descrição do tabuleiro de xadrez, ok? Tempinho para vocês, então, para vocês fazerem as suas anotações aí. Deu tempo de você fazer as suas anotações aí? Então olha só, vamos dar uma conferida com o que eu escrevi aqui, tá? É mais um lembrete para a gente saber o que precisa ter no nosso tabuleiro quando você for construir aí o seu, tá? Então olha só, ele precisa ter um formato quadrado, o tabuleiro é composto por 8 linhas e 8 colunas, totalizando 64 casas que se alternam entre claras e escuras. A primeira casa do lado direito do jogador deve ser sempre uma casa clara, tá bom? Então faça essas anotações aí para você saber bem como deve ser o tabuleiro e isso vai te ajudar na hora de você construir o seu, ok? Agora, moçada, vamos para as peças. Então nós temos várias formas também de construir as nossas peças. Então olha lá, um jogo de xadrez, ele possui no total 32 peças, sendo 16 peças claras e 16 peças escuras. E essas peças são diferentes ainda entre si. Você lembra como são? Olha lá. Eu vou ter que fazer um rei para cada jogador, uma dama, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. Então isso eu vou precisar um conjunto desses de peças claras e um conjunto desses de peças escuras, tá bom? Como nós podemos fazer? Quais são os materiais possíveis para fazer? Por exemplo, você pode usar garrafinhas de leite fermentado, sabe? Aquelas famosas dos lactobacilos. Se você conseguir juntar 32 dessas garrafinhas, você pode daí desenhar as peças ou até imprimir num papel ou desenhar mesmo no papel as peças e colar como se fosse um rótulo nessas garrafinhas e conseguir jogar com essas garrafinhas, tá? Outra forma, você pode fazer toda a peça com papelão, com o mesmo papelão da caixa. Você faz uma base, essa base pode ser quadrada ou redonda, recorta o desenho da peça no papelão e cola nessa base. Então também você pode montar as suas peças, todas elas com papelão a partir da imagem das peças, tá bom? Você pode também usar tampinhas de garrafinha PET, botões, papéis coloridos e cabo de vassoura, tá? Espere só um pouquinho, você já vai entender como dá para usar o cabo de vassoura também. Então, aqui eu vou dar uma sugestão para vocês usando tampinha de garrafa PET, por ser um material fácil de conseguir. Talvez você tenha facilidade, tá bom?
Eu não tive muita facilidade com as tampinhas de garrafa PET, então eu fui para um outro material alternativo que eu já vou mostrar para vocês. Mas pense assim, você vai precisar de 32 tampinhas de garrafa PET. Melhor que sejam 16 de uma cor e 16 do outra. E isso vai facilitar para o jogo, tá? Se você tem facilidade para conseguir essas tampinhas de garrafa PET, é um excelente material para você usar na construção das tuas peças, tá? Você pode até achar mais tampinhas, porque você pode pensar numa construção ainda diferente, combinando tampinhas para construir as nossas peças, tá bom? Então a ideia vai ser mais ou menos o que a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Nós vamos colar em cima da tampinha a imagem da peça, certo? Possibilitando que a gente consiga jogar com ela. Então olha lá. Você vai então desenhar as peças, fazer o desenho das peças, mais ou menos como a gente tem nessa imagem aqui, ó, em uma folha em espaços de 2 por 2 centímetros. Então você vai ter quadradinhos de 2 por 2 e dentro desse quadradinho você vai tentar reproduzir a imagem da peça. Lembre-se que são 32, tá? E você vai precisar de 8 peões brancos, 8 peões pretos, né? 2 torres brancas, 2 pretas, 2 cavalos brancos, 2 pretos, 2 bispos brancos, 2 pretos, uma dama branca, uma dama preta, um rei branco e um rei preto. Se você tem a possibilidade de talvez imprimir alguma coisa na impressora, você pode também usar uma imagem como essa aqui, ó, tá? Estão vendo que essa imagem ela já está colocada em pequenos círculos. Então você imprimindo isso numa folha, você pode só recortar estes círculos, tá? E daí colar esse círculo na sua tampinha de garrafa. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que eu construí as minhas peças. Deixa eu pegar aqui algumas para mostrar para vocês. Então olha só, como eu falei para vocês, eu não consegui as tampinhas de garrafa. Então o que eu fiz? Eu fiz com um cabinho de vassoura. Então eu peguei o meu cabo de vassoura lá, que não tinha mais uso, ó, tô juntando elas aqui, ó. Eu peguei o cabo de vassoura e eu cortei o cabo de vassoura em pedacinhos de 2 centímetros de espessura, tá? Mais ou menos 2 centímetros de espessura. Isso você pode pedir daí para alguém te ajudar, certo? Eu imprimi essa imagem que vocês estão vendo aqui na TV, tá? E recortei as imagens e colei sobre o pedacinho do cabo de vassoura. Então aqui, ó, nós temos uma torre preta. Então eu imprimi no papel verde, eu imprimi as peças pretas. E no papel rosa, eu imprimi as peças brancas. Então aqui nós temos a dama branca, tá? Vou segurar as duas aqui para vocês verem a diferença, ó. Então, a torre preta e a dama branca, certo? Então eu imprimi em papel colorido, recortei e colei no meu toquinho de cabinho de vassoura, certo? Então foi assim que eu acabei construindo as minhas peças. Então você pode fazer isso, talvez você tenha aí facilidade, tenha um cabo de vassoura na sua casa, né, que a sua mãe não esteja usando, não vai pegar o cabo da vassoura da sua mãe, né, senão isso vai dar confusão depois. Mas talvez você tenha um cabo de vassoura aí que não esteja usado, pede para alguém te ajudar a cortar, lembre que você vai precisar de 32 pedacinhos. Se você não tem acesso à impressora, você pode até pegar uma canetinha, por exemplo, e desenhar no próprio toquinho de vassoura, fazer o desenho das peças. Talvez você me diga assim, mas professor, é muito difícil fazer esse desenho. Imagine como que eu vou conseguir desenhar um cavalo. Opa, então você pode usar a imaginação. Você pode usar um código secreto para suas peças e você vai ter um tabuleiro de xadrez secreto. Por exemplo, você pode usar formas geométricas. Olha só, para o peão você pode fazer um círculo na sua peça. Então você vai fazer 8 círculos coloridos, né, no seu cabinho de vassoura. Aqueles serão os peões.
As torres, você pode desenhar um quadrado. Então, duas peças com dois quadrados ali, né? Um quadrado em cada peça, serão as suas torres. O cavalo, você pode fazer um triângulo, né? Então, você sabe que aquela pecinha com o sinal do triângulo é o cavalo. O bispo, você pode fazer uma cruz. Lembra que o bispo lembra a gente da igreja, né? Então faz uma cruz, aí você já sabe que aquela cruz, né, aquela pecinha com cruz é o bispo. A dama, se você vai fazer com a tampinha de garrafa ou com o cabinho de vassoura, você pode até fazer a dama e o rei, você pode cortar eles um pouquinho maior, já fica mais fácil de você identificar. Ou você pode colar duas tampinhas de garrafa, uma em cima da outra, para ela ficar mais altinha, fica mais fácil para você identificar também. A dama, você pode, em vez de desenhar, fazer o desenho da coroa da dama, por exemplo, fazer um hexágono, né? Aquele polígono com 6 lados. E o rei, você pode fazer uma estrela ou um asterisco, né? Com 5 pontas, e daí você consegue identificar as peças. Então você pode criar esse código usando as formas geométricas para identificar as suas peças. Se você acha difícil de fazer mesmo o desenho da peça ou não consegue imprimir num papel, recortar e colar na sua peça, tá bom? Outra alternativa seria isso aqui, ó, gente. Se você consegue mais pecinhas, mais tampinhas de garrafa, você pode ir colando as tampinhas e combinando para fazer diferentes peças. Por exemplo, uma pecinha, uma tampinha só, pode ser o peão. Duas tampinhas, uma em cima da outra, com a de cima virada ao contrário, né? Com a parte vazia para cima, seriam as torres. Duas tampinhas com uma em cima da outra, mas ela colocada de lado sobre a outra, é o cavalo. Duas tampinhas, uma em cima da outra, mas com as duas fechadas, as duas com a parte fechada para cima, são os bispos. E 3 tampinhas empilhadas, uma virada para baixo e outra virada para cima, uma seria a dama e outra o rei. Então, se você tem facilidade para conseguir mais tampinhas, dá para também combinar, ir colando as tampinhas e combiná-las, ok? Pessoal, exercício 2 então. E aí, você lembra qual é o objetivo principal do jogo do xadrez? Construímos todo esse nosso tabuleiro aí, mas qual é o objetivo principal quando nós vamos jogar? Um tempinho aí para vocês responderem. Muito bem, pessoal. Antes de nós corrigirmos o exercício, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, como ficou o nosso tabuleiro totalmente construído com material reciclado a partir do papelão de caixa de supermercado e um cabo de vassoura antigo, né? Estão vendo como é possível construir? E agora está pronto para jogar, ó. É só começar os movimentos, ok? Muito bem. E aí, você conseguiu resolver o nosso exercício? Lembrou qual é o objetivo final da partida de xadrez? Né? Quando nós estamos jogando, qual é o objetivo da partida? Será que é capturar todas as peças do adversário? Não, nada disso, né, professor? É, na verdade, aplicar um checkmate no rei adversário. É isso, este é o objetivo final da partida de xadrez, tá bom?
Pessoal, vamos jogar agora? Agora você já tem o seu tabuleiro aí, ou você vai construir o seu tabuleiro, né, nesses próximos dias. E lembre de convidar alguém para jogar com você. Aprenda xadrez e divirta-se bastante. Outra forma que tem, né, possibilidade de você jogar também é através do xadrez online. Existem vários sites. Eu estou deixando aqui uma sugestão para vocês. Ok, pessoal? Hoje ficamos por aqui, né? Nos vemos em breve. Até mais. Um abraço para vocês.